Dei você. Ei, foi logo de primeira. Oi, tudo bem? Tudo bem, você, Aline? Eu tô bem, tô bem. Bom dia para você. Bom dia. Então, estamos aqui com a Maria Júlia. A Maria Júlia é escritora, dramaturga e performer de São Paulo. Muito mais, né? Mas, enfim. Então, Maria Júlia, quem é você? Quem é você no mundo? Quem é você hoje? Fala pra mim. Nossa, pergunta difícil. Posso ligar para a analista primeiro? É engraçado isso, né? Porque a gente, acho que uma característica muito paulistana, assim, se definir pelas profissões, né? Então, eu sou isso, eu me formei nisso, eu trabalho naquilo. Mas eu tenho radicalmente pensado, assim, que a gente precisa rever, porque isso também é uma lógica muito capitalista, né? Isso também é uma lógica que a gente aqui no mundo das artes faz de um jeito muito produtivista, né? Então a gente se torna aquelas coisas que a gente fez, aquelas coisas que a gente faz. E acho que o fazer, ele é muito importante, a gente tem que fazer mesmo, né? O fazer, ele materializa coisas que também fazem parte do nosso ofício, mas tem toda uma importância do ser, assim. Então, o que eu diria que eu sou, de fato, eu sou uma pessoa que está tentando se descobrir muito. E Uhum. que, irritantemente, toda vez que acho que eu descobri alguma coisa, eu perco. É um saco isso. Mas faz parte, assim. Eu cada vez mais tenho trabalhado com estar na dúvida, sabe? Com lidar não com Uhum. certeza, assim. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente encontra boas respostas e boas perguntas e responde com meia dúzia de respostas muito ruins, porque é mais fácil ter respostas ruins do que lidar com a dúvida só, sabe? Então, no Exatamente. momento, eu acho que eu sou alguém que está procurando perguntar melhor, cada vez perguntar melhor, não tanto responder, mas perguntar Uhum. melhor. Legal. E Maria Júlia, como é que você se relaciona com a rua, com o seu bairro, com o espaço, artisticamente falando, e na sua vivência Sim, também, né? Como é o seu entorno e como você se relaciona com ele? sim. Eu acho, Aline, nossa, essa pergunta é muito boa, assim, e eu vou emendar na outra resposta, porque eu acho que essas duas coisas têm muito a ver, sabe? Sendo uma Sim. pessoa que quer perguntar melhor, eu acho que eu tenho me tornado, e o exercício é se tornar, né, alguém que escuta. Porque a gente só consegue perguntar se a gente escuta muito, né? Uhum. Então, eu tenho uma relação com a rua que é uma relação de escuta profunda, sabe? De olhar pro bairro, de olhar pro lugar que você tá. Eu, por causa de um espetáculo meu que eu estreiei em 2019, que eu tô com ele agora em. Eu ia falar que eu tava com ele viajando, mas eu não tô com ele viajando. Mas aí, a ideia desse espetáculo, ele chama A Palavra Mais Bonita, e a ideia dele é passar por todos os países que falam língua portuguesa como oficial. Uhum. Então eu estreiei aqui no Brasil, aí eu fui para Moçambique, eu fui para Portugal, eu fiquei um tempo na Galiza e eu ia para Angola quando começou a pandemia. E Uhum. aí, nesse exercício, é um exercício muito de olhar, né? De escutar. E quando eu cheguei nesses países, quando eu cheguei nessas viagens, eu percebi que todas as certezas que eu tinha, elas eram relativas ao espaço. Eu sou nascida e criada em São Paulo, eu sou uma pessoa muito paulistana, muito. E eu percebia que várias das minhas lógicas, elas têm muito a ver com a cidade de São Paulo. Então, quando eu estava em outro lugar, eu precisava reformular as minhas lógicas, porque elas já não faziam mais sentido ali, né, Uhum. naquele contexto. Então, a relação que eu tenho, resumindo, né, mas a relação que eu tenho com a rua, a relação que eu tenho com o espaço, é a mesma relação que eu tenho com as pessoas, é a mesma relação que eu tenho com as histórias, é a mesma relação que eu tenho com o tempo, que é de escuta. Porque a gente só se relaciona entre, né? Então não Uhum. adianta eu achar que eu vou ter alguma coisa que eu possa oferecer se eu não sei o que que é o espaço, se eu não sei o que está acontecendo, né? Então Sim. eu exercito muito isso, essa escuta, que para mim tem sido a minha prioridade na vida. Assim. E que é muito difícil, né? Porque parece muito bonito, ai, que bonitinho isso, mas é muito difícil. Muito É difícil. muito, Porque a é gente é muito, ensinada a porque é ter um um ego trabalho. desse tamanho, né? É, E aí isso e atrapalha a sim, escuta. muito. E a tá certa, né? A encontrar coisas que são certas, que são, é muito difícil você Uhum. falar, eu não sei, deixa eu ouvir, eu não sei. E as pessoas te levam muito a mal quando você fala isso, porque também estão esperando que você saiba, né? Uhum. Então,
É muito difícil mesmo. Sim. A gente tem Parece que fofo, aprender a mas falar não que não é, é muito sabe, né? difícil. É. Sim. E Maria Júlia, hoje com a pandemia, como você se relaciona com a sua arte e também seus relacionamentos pessoais, né? Pensando que a gente está num período, num momento onde mortes acontecem, onde mortes físicas, mortes interiores acontecem, mudanças, e como você está se relacionando com isso tudo? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil também, mas eu tenho entendido o que pode ser do virtual. E aí, para mim, uma coisa muito grave mudou nesse processo, Aline, que tá todo mundo muito mal, né? Uhum, Então, o que eu sinto que eu posso fazer é abrir espaços de diálogos, espaços de encontro. E isso para mim ficou muito radical. A palavra mais bonita ela tem muito a ver com isso, né? Porque a palavra mais bonita é um espetáculo sobre luto. E eu criei a palavra mais bonita por causa do luto do meu pai e também porque eu tive uma crise de depressão muito séria no processo de morte do meu pai. Eu tenho depressão desde muito nova, desde os 9 anos, diagnosticada, medicada, etc. E com a doença do meu pai, a crise piorou muito, a doença piorou muito. E aí eu criei a palavra mais bonita, isso em 2019, muito pensando que estava todo mundo mal. Então, o que eu podia fazer para que a gente escurasse uma solidão na outra, sabe? Para que a gente ficasse junto de uhum, alguma forma nisso. E isso foi algo muito radical para mim. Mas aí, quando chegou a pandemia, né? Quando a pandemia começou, eu percebi que eu teria que entender novas formas de abrir espaços de comunidade que pudessem ficar juntos, sabe? De abrir espaços de encontro. Então eu já fazia o núcleo de dramaturgia feminista, né? Que é um curso que eu dou. Eu fazia presencial, eu passei para online. E eu passei para online muito num lugar de juntar mulheres e falar, olha, vamos então juntas, vamos então entender as artes umas das outras, vamos incentivar. E isso também, assim como eu brinquei, a escuta parece fofa, mas não é fácil, isso também não é fácil, porque exige uma generosidade consigo e com a outra, né, que é muito radical. Que é olhar de fato não só para as coisas boas, não só para as limitações, mas para essas duas coisas juntas, entender como que a gente avança juntas, né? Então, eu tenho entendido a internet como um todo, como um potencial de criar comunidades que se juntam nesse momento em que todo mundo quer, né, em que o sistema quer que a gente fique muito sozinha. Então, uhum. para mim, isso tem sido muito radical. Ao mesmo tempo, e o núcleo, ele cresceu bastante durante a pandemia, o que é muito bom, então muita gente está junto, é gostoso de ver uma comunidade, né? Ao mesmo tempo, a minha saúde mental tem ficado bem debilitada. Por quê? A gente está vivendo onde a gente está vivendo, da forma como a gente está vivendo, o tempo inteiro nas redes sociais, o tempo inteiro no WhatsApp, o tempo inteiro no Instagram. Eu tenho colocado alguns limites que para mim são muito importantes. Então, coisas do tipo, eu uso o e-mail, eu não uso o WhatsApp para trabalhar, porque se deixa a gente estar trabalhando de sábado, de domingo, não descansa. E também porque a Uhum. ansiedade apita, e também porque a gente começa a projetar as coisas nos lugares errados, né? Então a gente joga para o trabalho coisas que são da ordem do pessoal e vice-versa. E então eu tenho tentado colocar o máximo de limites possível. Assim, isso para mim tem sido muito importante. E nas minhas relações pessoais eu tento ter a maior delicadeza possível. E de novo, isso não é fácil e nem sempre eu consigo. Porque tem muita coisa que começa a ficar latente. Porque como a gente está vivendo um período que ele é muito estressante, né? Que ele é muito difícil, parece que Uhum. precisa de alguma coisa para explodir, né? Então, eu tenho tentado produzir espaços de comunidade, espaços que as pessoas se sintam conectadas às outras, e tenho tentado eu própria me sentir conectada às outras também, sabe? Eu acho que esse é o mecanismo dos últimos tempos. Mas eu acho tudo muito incerto, muito. E acho também uma coisa que eu sempre falo em aula, mas eu acho também que não tem tanto a ver com o quê, mas o como, sabe? Uhum. Então, como fazer para que isso? Porque às vezes a mesma atitude pode gerar coisas muito diferentes. Então, é entender o como lidar com a situação. E para isso é respirar. E respirar é muito difícil, né? Mas acho que a maior coisa que eu tenho tentado fazer é esse respirar e olhar uma coisa por vez, assim. Porque também eu acho que a delicadeza, nesse caso que a gente está vivendo, a delicadeza também é um ato político, sabe? A Uhum. calma, a delicadeza também são atos políticos. Eu achei interessante você pontuar, não sei se foi nessa fala ou na outra, o quanto é importante essa questão da escuta, né? Porque a gente está num momento onde também
uma rivalidade de quem sofre mais, quem sofre menos, sem entender que todas sofrem, né? Todos sofrem, e não existe essa hierarquia de sofrimento, né? Então, a escuta passa por esse lugar, eu entender assim, olha, vivemos coisas diferentes, porque somos pessoas diferentes, né? Por mais que eu esteja na mesma comunidade que você, somos pessoas diferentes. E aí, essa delicadeza, essa escuta parte disso. Entender que somos seres diferentes, que às vezes estamos no mesmo lugar, mas somos diferentes. Sim, exatamente, exatamente. E que é isso, né? Cada palavra significa muitas coisas para pessoas diferentes, né? E a gente tem que entender Sim, isso também, tem que ter delicadeza de como comunicar cada coisa. E sim, entender as diferenças, né? E entender as diferenças como uma forma da gente se aproximar do outro, não da gente se afastar. Mas, bicho, eu não exato. tô vendo assim, eu preciso entender como você tá vendo, né? E eu quero entender a sua dor também. Isso é tão difícil, mas é tão importante, né? Uhum. Então é isso, Maria Júlia, muito obrigada mesmo. Obrigada a todas, todos, todos que participaram. Obrigada, Os comentários são Ana. bonitinhos. Sim, muito, muito obrigada mesmo. Lembrando, gente, que a Maria Júlia é uma das nossas curadoras da roda de conversa, né? E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, vamos lá no Festival Mulheres da Travessa. E beijos, Maria Vamos. Júlia. Bom dia para você. Beijo, muito obrigada pela conversa, foi uma delícia. Sim, obrigada. Beijinhos. Obrigada. Um beijo.